Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Historicamente falando, o primeiro a distinguir explicitamente entre o I e J como representando sons separados foi Gian Giorgio Trissino. Trissino nasceu de uma família patrícia em Vicenza. Ele teve o seu período de serviço militar no Sacro Império Romano Maximiliano, quando teve o seu ingresso em 1509. Sendo ele de família patrícia, teve uma boa formação. Estudou grego em Milão e filosofia em Ferrara. Ele foi um homem que, ao decorrer de sua vida e exercícios, e pelo reconhecimento de sua importância, ele ficou sob a proteção do Papa Leão X, o Papa Clemente VII e do Papa Paulo III. Em 1532, Trissino foi feito um conde palatino pelo imperador Carlos V. Na história da literatura europeia, Trissino ocupa um lugar de destaque. Foi um escritor prolífero. Na área da linguística, ele foi muito defendido e aclamado pelos avanços que propunha. Ele defendeu o enriquecimento da língua italiana e defendeu o que se chamou em seu trabalho Castellano. Em 1524, ele escreve um ensaio intitulado, traduzindo para o português, das letras recém-adicionadas na língua italiana, no qual ele propôs reformar a ortografia italiana, adicionando as letras para distinguir os sons da língua falada. Então, uma coisa interessante que eu já começo a falar aqui desde já é que tem os seguidores aí do profeta do Apocalipse que insiste na teoria da letra J. Ah, não é Jesus, porque a letra J foi inventada. Deixa eu usar aqui uma palavra educada, pseudo-estudioso, o analfabeto. As letras surgem da fonética, do som pronunciado, do som falado, e não é o contrário. As letras, em um movimento natural, espontâneo da neurolinguística humana, surgem do som, da fala. Tanto que para nós aqui, brasileiros, é Jesus. Mas para outras línguas latinas, por exemplo, é Jesus, José, porque o som, a pronúncia é diferente. Então, quando a letra J surge para se diferenciar do I, não quer dizer que na pronúncia era igual nós falamos hoje, Jesus. Muito pelo contrário. A pronúncia até que é mais aproximada, foneticamente falando, seria Jesus. Seria mais ou menos isso, aproximadamente. E não Jesus. Então, quando você vem com o argumento de que a letra J foi criada no século XVI, não se refere ao som, à pronúncia, mas há um recurso gramatical de diferenciação para que haja a identificação escrita
na diferenciação da pronúncia. É uma coisa tão óbvia que só quem, me desculpe falar a verdade, só quem é preguiçoso, que realmente pode ter um índice de analfabetismo funcional crônico para não se aprofundar e estudar antes de sair replicando algo. Então, quando você fala que a letra J foi criada, inventada, quer dizer o quê? Que o som foi inventado junto? O som foi inventado com a letra? Não. A letra inventada, criada, apenas traz a diferenciação fonética que já está sendo exercida. Por exemplo, alguns povos asiáticos não conseguem pronunciar o nosso R. Por exemplo, de rato, ratoeira, rota, roda, frango, por exemplo, não conseguem. Eles não têm esse recurso neurolinguístico para desaguar nesse fonema utilizando o R. Prato, por exemplo, frango, J em inglês, J, não é J. O recurso neurolinguístico para o desaguar do fonema nas línguas anglo-saxônicas não vai falar J em português, vai falar J. É assim, porque é a neurolinguística no que diz respeito às pronúncias nas línguas anglo-saxônicas. Assim como, por exemplo, o G vai falar D, não vai falar G. Me desculpe estar falando um pouco assim mais exaltado, mas é porque é um absurdo um ser humano que se diz raciocinar se utilizar desse argumento, que é uma questão de filologia e neurolinguística, para querer deslegitimar uma questão de pronúncia, de fonema, que não vai ter nada a ver necessariamente com a questão escrita no sentido de invalidar. Ah, não é Javé, é Iavé. Pô, é Iavé para aquele ramo linguístico semítico. Para a pronúncia dos outros povos com outro aparelho fonético neurolinguístico, é Javé, é Javé, é Javé. Iavé, semita. Lá, ó, povos semítico, neurolinguística semítica, Iavé. Para nós, Javé, J, porque a equivalência escrita do iode para nós seria o J. Aí, por uma análise filológica, gramatical, por uma questão de transliteração que se aproxima mais da parte exata daquele termo, podemos falar Iavé ou Iaué, mas no sentido gramatical correto, equivalente, Javé e ponto final. Jesus e ponto final. O americano fala Jesus, não fala Jesus, por exemplo. Como, por exemplo, Jesus em turco é Issa. Em turco, você vai questionar a neurolinguística turca ou em árabe a Issa. Em árabe. Então, quando alguém vier com o argumento da letra J, ignora. Ela não sabe metade do que eu falei aqui sobre quem de fato desenvolveu a questão da escrita da letra J, o propósito, o uso. Ele não sabe, ele não conhece nem o nome da obra aqui que eu citei. Não sabe de nada das letras recém-adicionadas na língua italiana. E detalhe, não sabe nem o impacto da letra J, por exemplo, nas línguas como o alemão, o islandês, o sueco, o dinamarquês, o norueguês, o húngaro, por exemplo, o polonês, o tcheco. Não sabe nada. Não sabe que a questão é que a letra surgiu para que houvesse uma diferenciação na questão da pronúncia, para que isso passasse para a escrita, para que, no caso, a língua latina e italiana ganhasse mais refino, fosse melhor, como é que eu posso dizer, melhor utilizada nos seus recursos silábicos, gramaticais, escritos e por aí vai. Mas você acha realmente que os seguidores lá do Iaucha, do Iau, do LTJ nem existia? Não dá nem para argumentar com esse tipo de gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão de diferenciação de pronúncia para desaguar em questões escríticas gramaticais. Porque o fonema, a maneira como as pessoas pronunciam, o aparelho fono,
A maneira como as pessoas pronunciavam se diferenciava. Então a escrita surge para justamente observar essa diferença. Muito obrigado. Isso eu estou explicando aqui minimamente. É claro que um professor, um linguista de fato da língua latina, um especialista, ele vai explicar e se aprofundar ainda muito melhor do que eu. Estou falando aqui de maneira superficial para colocar uma pedra nesse assunto aqui no nosso canal. Então, quando alguém vier comentar, eu vou colocar um monte de burrinho dando coice para expressar simplesmente a patológica ignorância dessas pessoas que seguem despreparados e apenas reproduzem como papagaios de piratas as suas asneiras. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.